Vamos ao texto da questão. No conjunto de vetores representados na figura abaixo, sendo igual a 2 o módulo de cada vetor, as operações vetor A mais vetor B e vetor A mais vetor B mais vetor C mais vetor D terão, respectivamente, módulos iguais a quanto? Né? Muito bem. Essa é uma questão envolvendo operações com vetores. E as operações com vetores normalmente trazem alguma confusão na mente dos alunos, porque eles estão sempre habituados a trabalhar com soma e subtração de grandezas escalares, né? E quando ele vai trabalhar com soma e subtração de grandezas vetoriais, ele sente alguma dificuldade. Por quê? Porque é diferente somar vetores. Somar vetores é diferente de somar escalares. Porque quando nós somamos vetores, nós somamos, além da intensidade, da magnitude de cada vetor, nós também estamos somando direção e sentido. Então, eu costumo falar que quando somamos ou subtraímos vetores, nós estamos fazendo operações de soma e subtração geométrica, porque estamos somando também direção e sentido, ok? Então, muito bem. Se você entender cada um desses vetores como sendo um vetor deslocamento, partindo do ponto que a gente está vendo aqui, por exemplo, partindo desse ponto que aqui está, você tem um deslocamento desse ponto para esse outro ponto aqui, e depois um deslocamento nesse sentido, um deslocamento nesse sentido, e depois um deslocamento nesse sentido aqui. Repare que os vetores eles estão todos dispostos com extremidade de um na origem do outro, tá vendo? E aí, quando você soma esses quatro vetores, você fecha um polígono, tá vendo? Esse polígono é um quadrado porque o problema disse que o módulo de cada vetor é de 2 unidades. Quando você fecha um polígono de vetores, significa que o valor da soma deles é igual a zero. Então, olha só. Pensando em termos de deslocamento, fica fácil você entender. Ele se deslocou do ponto A até o ponto, esse ponto aqui, que não é o ponto A, o vetor é que é A, né? Ele se deslocou desse ponto aqui, deixa eu desenhar o ponto. Ele se deslocou daqui até aqui. Depois ele se deslocou nesse ponto aqui. E depois ele veio para cá. E depois ele voltou ao ponto de partida. Esse vetor aí que eu estou representando com o vetor deslocamento não significa que ele andou em linha reta o tempo todo. Porque o deslocamento, ele só pega o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, portanto, ele não se deslocou em linha reta necessariamente. Deslocamento é diferente de distância percorrida. Então, eu estou pensando em termos de deslocamento para ver se fica mais fácil de você entender, mas isso vale com qualquer grandeza física vetorial. Vamos pensar, por exemplo, que ele tenha saído de um ponto, por exemplo, esse aqui, tenha feito esse trajeto e tenha parado aqui. Então, ele saiu do ponto 1 e foi até o ponto 2. Qual é o vetor de deslocamento dele? Ó, o vetor de deslocamento dele é a distância em linha reta que separa os dois pontos. Aí, isso aqui representa um vetor deslocamento. Mas ele andou em linha reta? Não. Tá vendo? Não andou em linha reta. Então, o vetor de deslocamento é isso daqui. E essa linha irregular vermelha, a medida sobre ela é o que a gente chama de distância percorrida. Qual é a diferença entre as duas coisas? Do ponto de vista matemático, a diferença é que na primeira situação você tem um vetor e na segunda situação você tem um escalar. É a medida sobre a trajetória, tá vendo?
Então, quando eu falo de vetor deslocamento, eu estou falando apenas do início do movimento e o fim, a distância em linha reta que separa essas duas coisas. Por isso que eu estou falando, o problema não disse que é vetor deslocamento, ele não disse que é vetor velocidade, ele não disse nada disso. Eu estou mostrando e tomando o exemplo como deslocamento para ver se fica mais fácil para você entender. Não significa que ele saiu daqui e chegou em linha reta aqui. Ele pode ter feito isso, dado uma voltinha para aqui, depois apareceu aqui. De qualquer maneira, o vetor de deslocamento vai ser esse vetor que tem origem na partida e extremidade na chegada dele, ok? Bom, então quando eu somo vetores e ele fecha um polígono, significa dizer que essa soma é zero. Significa que essa soma é zero, tá? Isso pode acontecer com vetor deslocamento, vetor velocidade, vetor força, qualquer tipo de vetor que você somar, dispondo ele, os vetores, da forma como está aí. Qual é a forma que está aí? A origem de um vetor, que é a cabecinha dele, perdão, a extremidade de um vetor, que é a cabecinha dele no rabinho do outro. Então, é extremidade com origem do outro. Um, cabecinha de um, no rabinho do outro. Fechou o polígono é porque a soma é igual a zero. Pensando como deslocamento, seria você pensar, por exemplo, em Fórmula 1, circuito fechado, ou Fórmula Indy. Depois de dar 20 voltas em torno de um autódromo, por exemplo, numa pista de um autódromo, um carro pode ter percorrido 100 quilômetros, não sei quantos quilômetros, enfim, vai depender do tamanho da pista, né? Mas, enfim, se ele sai de um ponto e depois dá de 20 voltas, 70 voltas, ele volta para o ponto de partida, então o deslocamento dele é zero. Se você sai da sua casa de bicicleta, dá uma volta na rua todinha e depois volta para sua casa, seu deslocamento foi zero. Mas a sua distância percorrida, não. Entenderam a diferença? Então, olha só, somando esses vetores desse jeito, a gente já tem, então, que o valor é igual a zero, tá? Então, olha só, essa letra B já não pode ser resposta e essa letra D também não pode ser resposta. Então, a gente vai para a primeira situação agora, que é somar o vetor A com o vetor B. E aí, como é que você vai fazer? Pegando o vetor A com o vetor B, a gente vê que o polígono não fecha. Fica um espaço vazio entre eles. Aí, o que você faz? O vetor soma vai ser o vetor que fecha o polígono. Então, se parte origem de onde ele saiu e extremidade onde ele chegou. Só para ver se fica melhorzinho. Origem de onde ele saiu e extremidade onde ele chegou. Então, esse aqui é o vetor que representa a soma. Esse vetor aqui é o vetor soma de A mais B. Está vendo? Vetor soma de A mais B. Bom, agora olhando geometricamente para o que eu tenho aqui, nessa situação, ó, tá vendo? Eu tenho um triângulo retângulo nesse ponto aqui. E se eu tenho um triângulo retângulo nesse ponto aqui, para descobrir o módulo desse vetor aqui, né? Repare que eu não estou colocando a setinha em cima, porque eu estou me referindo ao módulo. Basta você utilizar o teorema de Pitágoras, já sabendo que isso aqui tem um tamanho igual a 2, e isso aqui tem um tamanho igual a 2. Então, você pode pensar em termos de triângulo. Ou você pode pensar também em termos da diagonal de um quadrado. Olha só, isso aqui tudo é um quadrado. Se isso aqui é um quadrado, isso aqui é a diagonal de um quadrado. E a diagonal de um quadrado é L vezes raiz de 2, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, soma o módulo, portanto, vai ser igual a 2 raiz de 2. E aí a resposta fica letra C, bem bonitinha, tá vendo? Bem tranquilo, tá? Soma e subtração de vetores. Aqui a gente viu uma questão em que nós utilizamos a regra do polígono para resolver, para encontrar a soma de vetores. Somar vetores é diferente de somar escalares, porque somar vetor é somar também a direção e o sentido, ok?
Valeu!